Câmera. Mãe. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. E as atividades? Estou esperando aí o povo mandar para mim o contexto. Eu vi? Você tinha mandado no grupo, depois mandou no privado. Eu mandei errado, não era para ser no grupo. Aí mandei para o senhor lá. Tá, eu recebi. Eu mandei no e-mail do senhor. Maravilha. Pessoal, a gente vai ter que escrever na matéria do senhor aqui uma exegese, igual a gente fez com o Jeová, então, não é? Eu estou indo por partes, né? Agora o que eu estou pedindo é só o contexto histórico. Quem escreveu, para quem escreveu, aonde estava quando escreveu. Aquelas perguntas Essa parte estava na aula, antes da minha internet cair. Mas aí, então, porque, por exemplo, eu poderia ter feito, só que eu estava atribulado com outras coisas aqui, aí qual que foi a mentalidade? Eu falei assim, não vou fazer agora, porque eu quero mandar para o professor, igual no molde quando eu fiz para o Jeová, sabe, trazendo o embasamento, por exemplo, eu sei o que o Jeová pediu, porque alguns alunos me procuraram para pedir ajuda. Eu sei o roteiro que ele pediu. Eu estou pedindo por partes. Você percebeu que eu estou indo devagar, né? Para não sobrecarregar ninguém, para não ficar aquele negócio pesado. Teve aluno que fez 70 páginas daquele exercício do Jeová lá. Acho que eu fiz, foi um dos tais. Então eu estou pedindo por partes, mas o esquema é o mesmo, viu, Natan? Não, certinho. Eu não mandei para o senhor ainda, mas eu quero falar daquele texto que Jesus questiona os discípulos. Fiquei curioso, da mesma forma que a Elsa falou sobre fazer uma pregação. Eu acho interessante aquele questionamento de Jesus, né? Quem dizem os homens que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem? Eu acho uma Uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, ou algum dos outros profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Rapaz, eu acho incrível isso aí. O camarada esse é muito bom. Tem uma revelação dessa, pouco tempo depois ele repreende Jesus, Jesus tem que repreender. Então é isso. Vamos dar início. Essa aula é uma revisão também do contexto literário. Nós vamos ver aspectos gramaticais e linguísticos. Por isso que eu dei a aula e estou fazendo as revisões para a gente aprender a fazer etapa por etapa. Então, o intérprete da escritura deve respeitar a gramática da língua em que a passagem que ele quer compreender foi escrita. A gramática trata das regras que regem as formas de falar e escrever corretamente um idioma. A gramática comumente é dividida em fonética, lexicologia, morfologia e sintaxe. A fonética se ocupa no estudo dos fonemas e se aplica principalmente à linguagem falada. A lexicologia é a parte da gramática que trata da etimologia das palavras. A morfologia se dedica à compreensão da estrutura, forma, transformação e classificação das palavras. A sintaxe trata especificamente da relação entre as palavras, das regras que estruturam e coordenam as frases, das disposições das palavras dentro da oração e das orações em períodos. Então, isso aqui é necessário você ter esse conhecimento para, quando for interpretar, conseguir interpretar corretamente. Então, nós vamos ver cada passo desse aí. O Rodrigo chegou aí.
Nós vamos ver cada passo desse aí. Nós vamos estudar necessariamente menos a fonética, né? Porque nós não temos necessidade de ficar preocupado com pronúncia do grego. Quem já estudou o grego sabe disso. Mas o restante aí nós vamos aprender a fazer. Então, o que se faz na análise sintática? Lá na panela, a mãe deixou para você lá. Estava falando com meu irmão aqui. Então, análise sintática. Identificar a estrutura gramatical de um texto é imprescindível para a exegese. Sendo assim, a sintaxe tem um papel decisivo na compreensão da passagem bíblica em verificação. A análise sintática ajuda o estudioso da escritura a identificar as relações existentes entre as palavras do texto, suas disposições entre frases e orações, e essas em seus respectivos períodos. Isso facilita a compreensão da intenção autoral ao escrever o texto. Eu não sei se vocês se lembram bem dessa condição, quando estudaram a língua portuguesa, de fazer a análise sintática. É necessário a gente compreender não só a palavra isoladamente dentro de uma frase ou oração, mas entender o aspecto de toda a oração e os períodos da oração. No âmbito da análise gramatical, dá-se especial atenção à estrutura formal das palavras, mas estuda-se, sobretudo, o seu enquadramento sintático nas unidades oracionais, apurando-se o sentido pretendido pelo autor com base nas estruturas gramaticais que usou e nas combinações de palavras de que se serviu, com especial atenção a questões de tempo, voz, modo, pessoa, número. Isso é muito importante, você identificar dentro do texto o substantivo, o adjetivo, o pronome, o advérbio, os verbos, a voz do verbo, o modo verbal, a pessoa em que o verbo está conjugado e assim sucessivamente. Por isso que eu disse para vocês que é necessário estar afiadinho, né, no português. A gente precisa melhorar. A gente estuda português a vida inteira e nunca sabe, né? Então é necessário estar afiado. Etimologia. O Cearle está de volta, graças a Deus. Etimologia e semântica. Então, tratando-se da interpretação da Bíblia, e principalmente do Novo Testamento, também é muito importante compreender a etimologia das palavras. Quem tem o costume de usar dicionário quando vai escrever? Alguém aí usa? Às vezes, professor. Eu uso muito, viu, Sayão, professor? Eu uso muito. Eu uso o tempo todo, o tempo inteiro. Então, quando você se propõe a fazer um estudo de uma passagem, você entender a etimologia de uma certa palavra dentro do texto é fundamental. Então, o que é etimologia? Diz respeito à origem e evolução das palavras. Os alvos da etimologia são recuperar o sentido elementar da palavra em questão, descobrir como evoluiu. Por exemplo, você pode estar usando uma palavra num sermão fora de contexto. Ou seja, Cearle, seja bem-vindo, meu nobre. Graças a Deus, você está de volta. A paz do Senhor, professor, os colegas de classe, eu não quis interromper, fiquei calado. Paz do Senhor. Senhor. Então, olha só, com o passar do tempo, palavras, elas vão tomando um significado mais expressivo ou vão perdendo a expressividade do seu significado. Então, você tem que estar atento a isso. Por exemplo, uma palavra no período bíblico, ela pode ter sido usada num contexto e agora ela significar outra coisa. Você tem que estar atento a isso. Várias palavras sofreram esse tipo de modificação. Tem palavras hoje que já não têm o mesmo peso etimológico que tiveram no passado. Então, é essencial você estar atento a isso, né?
Entretanto, a compreensão de uma palavra ou de palavras isoladas não é suficiente para perceber plenamente a proposição autoral de uma passagem bíblica. Sendo assim, é de fundamental importância relacionar os estudos etimológicos à análise semântica da passagem que se quer compreender. A semântica é uma área da linguística que estuda o significado das palavras, frases e textos, considerando as mudanças de sentido que sofrem no espaço e no tempo. Então, você vai casar o estudo etimológico com o estudo semântico. Então, é necessário trabalhar com dicionários, léxicos, concordâncias, para você perceber a estrutura sintática do texto inteiro. Então, tem gente que pega uma palavra só dentro de um texto, às vezes usa ela fora do seu período histórico. Por exemplo, eu já falei que existem erros semânticos. Por exemplo, geralmente, quando alguém usa o grego e ele não tem o conhecimento necessário, ele acaba cometendo alguns erros, né? Falei para vocês a condição do erro semântico, a pessoa usar uma palavra fora do seu contexto. A palavra dinamis, no grego, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra virtude ou poder, dependendo da versão que você usa, no grego é a palavra dinamis. É muito comum os pregadores relacionarem o dinamis à palavra dinamite, porque ela deu origem à palavra dinamite. Mas presta atenção numa coisa. Na época em que Lucas escreveu Atos, ele pelo menos sonhava com a dinamite? Nunca na vida. Ele nem sabia que um dia inventaria um artefato de pólvora. Não, nem a pólvora existia ainda, né, professor? Então, a pólvora foi inventada no outro lado, lá pelos chineses depois, né? Pelos chineses. E foi depois de 1000 e pouco, quando foi inventada a pólvora. Parece que foi em 600 e pouco. Pois é, foi Então, 600, já tinha 600 anos depois. Então, ele nunca imaginou isso. Então, o cara vai e faz menção à dinamite pensando no dinamis. Ele pode explicar, né? Ó, depois, no período tal, no século tal, os chineses inventaram um artefato que veio a se chamar dinamite por causa do seu poder, tal, tal. Então, isso aí tem que prestar atenção demais, senão o indivíduo pode usar uma palavra totalmente fora do seu contexto semântico. E isso aí acontece demais. A gente pega muita gente fazendo esse tipo de pregação com esses erros, essas gafes terríveis, né? Ó, antes, as atenções estavam voltadas apenas para o significado histórico das palavras, que é denominado de diacrônico. Crônico, né? A questão da história, cronológica, relógio. Hoje se discute também sobre o significado sincrônico, ou seja, o sentido da palavra dentro do texto de acordo com a proposição autoral. É o que eu estou dizendo. Você precisa procurar entender o significado da palavra que você quer destacar a etimologia dela no próprio período em que foi escrita. No nosso português mesmo, muitas palavras que eram usadas no passado, hoje são usadas e não têm o mesmo peso semântico. Então, o primeiro estudo trata do campo lexical, e é também conhecido como lexicografia, a questão dos dicionários que eu disse. Enquanto o outro estudo diz respeito ao campo semântico da palavra, pois trata do estudo da palavra dentro de um contexto específico. Você tem que estar atento a isso, porque senão vai cometer gafes terríveis, vai pregar algo muito emocionado, pode ser até bonito, mas não vai estar correto. O estudo semântico.
Podemos falar do estudo semântico em dois níveis. Um nível é o estudo de palavras em si, tecnicamente o que chamamos de lexicografia. O outro é o nível do significado da palavra em seu contexto. Daí se discute o campo semântico. Em outras palavras, um trata do significado conforme dicionários e léxicos, e o outro conforme o texto apresenta. E esse aqui é o mais importante para nós, né? Então, este redirecionamento dos estudos linguísticos que foi proporcionado pela semântica, através da inserção do estudo sincrônico das palavras na interpretação da escritura, não inutiliza e nem diminui o valor do estudo etimológico das palavras, pelo contrário, ele o completa. Ambos têm a sua importância na interpretação dos textos sagrados. A harmonização desses estudos com a gramática demonstra que um estudo linguístico-gramatical dos textos da Bíblia em todos os seus aspectos, ou seja, lexicológico, morfológico, semântico e sintático, é de suma importância para a sua interpretação. Então, agora, é aquilo que eu disse. Está lendo o texto que você vai pregar. Você já está trabalhando com a tradução. Você tem que usar várias versões. E hoje, graças a Deus, nós temos muitas versões em português, né? Quem consegue ler em outra língua, espanhol, inglês, é necessário pegar até versões em outros idiomas para comparar a passagem que você quer usar, para perceber uma tradução que seja mais próxima da intenção autoral. Porque nenhuma tradução é perfeita, são boas, todas são boas. Todas as traduções que temos são boas, menos as traduções de paráfrase, que eu disse, né? Que pegam uma tradução e fazem paráfrase dela, mas a tradução que trabalha com os textos nas línguas originais, geralmente são textos muito bons. Então, nós temos que aprender a usar várias versões da Bíblia quando a gente vai preparar o nosso estudo para a gente perceber essas questões de tradução. Uma das áreas na exegese é você fazer a sua tradução livre. Você mesmo traduzir o texto. Por isso que, geralmente, se estuda a exegese depois que já estuda ou o hebraico ou o grego, para você ver se você consegue traduzir o texto. Por isso que quem trabalhou quando estudou grego, cada final de aula eu colocava umas traduçõezinhas para a gente fazer, né? Porque se você aprofundar no conhecimento do estudo do grego do Novo Testamento, você vai conseguir fazer a sua própria tradução, vai comparar a sua tradução com as traduções que já existem para você pregar o sermão dentro da intenção autoral. Isso é muito importante. Tem traduções que, às vezes, em alguns lugares, elas não conseguem descrever, de fato, a intenção do autor, né? Fica uma tradução um pouco pobre. Por isso que é necessário, quem já estudou o grego, procurar fazer a sua tradução. Pega dicionários léxicos, pega os livros que eu mandei para vocês e tentem fazer dentro da capacidade de cada um. Então, depois de tudo isso, é que se parte para a questão teológica. Então, eu nem quero falar disso aqui agora. Deixa eu voltar para vocês. Eu não sei como que vocês fazem, mas quando eu vou preparar um estudo, eu leio primeiro o texto no português, em várias versões. Eu tenho aqui várias Bíblias aqui. Leio o texto, releio, leio de novo. Depois eu vou para a Bíblia na língua original. Aí lá eu faço a minha leitura e faço a minha própria tradução para ver o que eu vou falar. Então, vocês aprenderam só um período de grego, né? Eu digo o seguinte, se você quer, de fato, progredir e ter proeminência na área da exegese, continue estudando grego, não para, não.
Adquira materiais aí, compre livros autodidáticos e continue o seu estudo em casa. Você já tem o norte, você já tem a bússola, já sabe para onde aponta. Agora fica mais fácil você estudar. Aqueles 2 livrinhos que eu mandei em PDF, aquele que o Marcos Kaique disponibilizou para nós, Pequena Gramática do Grego Neotestamentário, ele é autodidático. E aquele outro livro que eu mandei para vocês, do Lourenço Stélia Rega e Johannes Birgman, ele é um livro mais técnico, mas é muito bom porque ele tem muito conteúdo. Se vocês pegarem esses 2 livros que eu mandei para vocês, quem já estudou o grego, e gastarem aí os 15 minutos diários que eu disse para vocês gastarem quando estava estudando o grego, vocês conseguem aprender. E logo, logo tem a apostila do grego aí que vai estar pronta. Segunda-feira passada eu gravei as aulas de grego já para o EAD. Graças a Deus, não estava aguentando mais a pressão. Mas é necessário, gente. Para pregar a palavra, você tem que se esforçar, tem que estudar direitinho. Como eu disse para vocês, tem uma Bíblia, sem ser de estudo, uma Bíblia baratinha aí, uma Bíblia comum. E tem gente que não anota nada em Bíblia. Acho que foi o Solomão que falou que não escreve nada na Bíblia. Não foi, Solomão? Eu mesmo, minhas Bíblias não têm um risco. O Solomão falou. As minhas são todas riscadas, sabe? Se alguém achar minha Bíblia tem até nota de rodapé que eu escrevo. Alguém achar minha Bíblia, vira teólogo, viu, Ailson? Se eu perder ela na rua um dia. Então, gente que não risca igual o Solomão, eu sei que ele escreve. Quando vai preparar o sermão dele, as coisas ele escreve separado. Eu escrevo na Bíblia, escrevo separado. Mas o ideal é você ter uma Bíblia comum para você fazer a leitura sem ser influenciado. Porque quando a gente está lendo uma Bíblia que tem nota de rodapé, automaticamente, quando você lê um texto complexo, seu olho já vai lá para o rodapé da Bíblia. Estou mentindo? Então, procure fazer sua leitura numa Bíblia simples. Procure captar a mensagem do texto. Eu disse, as nossas traduções não são todas elas perfeitas, mas são muito boas. Tente captar a mensagem do texto na leitura, na releitura, deve ser relido o texto várias vezes. Para quem sublinha a Bíblia, destaque as palavras que você acha que merecem destaque, um substantivo que você percebeu que ele tem importância no texto, um adjetivo, um pronome, alguma coisa. Quem não risca, não marca na Bíblia, separe, pegue um caderno, liste ali, ó, as palavras, os vocábulos que você percebeu que são importantes para a sua pregação, para que você entenda o texto, e tenha esse costume. Procure perceber dentro do texto a função das palavras, né? Ó, esse adjetivo aqui, ele está demonstrando a grandeza do fulano. Esse adjetivo aqui está falando que ele é pobre, fraco, pequeno. Esse substantivo aqui está relacionado a esse verbo aqui, a voz dele é voz passiva, então ele sofre a ação. Aqui ele é voz ativa, ele produz a ação e coisas dessa natureza. E a gente sabe que nesse quesito, muitos pregadores nossos são muito fracos. Sr. Cleuber, Oi. eu presenciei alguns casos em que a pessoa ela faz uma leitura bíblica e aí ela vai fazer ali as suas colocações do texto e faz perfeitamente, assim, a coisa eloquente, tudo. E você vai olhar as considerações do texto, tá tudo no rodapé. Mas não é, mas esse caso que eu vi é literalmente o que está no rodapé da Bíblia, com convicção. O interessante é que quando for fazer isso, tem que mencionar, né, Sérgio? Tem que falar, ó, fulano, autor fulano de tal, aqui no rodapé da Bíblia que ele anota, diz o seguinte. Eu já presenciei isso aí. Na minha igreja, um determinado indivíduo foi pregar
O Salmo 23, eu nunca esqueço disso. Na época, a Bíblia que eu estava usando era a Bíblia Shed. Ele usou o rodapé da Bíblia Shed todinho, porque a Bíblia Shed ela tem notas homiléticas, né? Ele pegou o sermão que a nota de rodapé da Bíblia Shed sugeria e não mudou uma vírgula de lugar. E prega aquilo numa autoridade doida, né? Ok, pelo menos não erra, mas pelo menos avisa. Fala, ó, esse sermão que eu preguei aqui, ó, é um esboço que está no rodapé da Bíblia Shed, não sei, isso tem que ficar claro. Então, eu não sei como que vocês fazem, mas a minha sugestão é essa. Quando estiver lendo um texto, perceba qual é o substantivo. Esse substantivo que você está trabalhando nele, ele é o sujeito da frase? A frase, qual é o objeto direto? Qual é o objeto indireto? Qual é o elemento que vai nortear a sua pregação dentro de um texto que você está usando? Então, isso é importante, perceber cada palavra dentro do texto. Nós não acreditamos que a Bíblia ela é inspirada verbalmente e de maneira plena, verbal e plenária. A gente não acredita que cada palavra que foi inserida nos autógrafos foi inspirada por Deus, então a gente tem que ter essa percepção de observar essas coisas. Certo? Quem já faz isso, parabéns. Quem não faz, comece. Comece. Porque tem gente que vai fazer uma pregação, tem uma palavra difícil, uma palavra que não tem uso comum no dia a dia, e ele não olha nem o significado. Um obreiro na minha igreja foi pregar uma vez sobre um texto, se não me engano, lá em Efésios, que tem a palavra porfia. Aí um membro da igreja, era um estudo na escola dominical, um membro foi e perguntou ele o que era porfia. Ele não soube responder. Você vai pregar um sermão, dar um estudo, pelo menos as palavras que você lê no texto, que estão nos versículos, você tem que saber o significado de todas. Né? Ei, professor, Oi. o que o senhor falou aí, eu vou usar como exemplo também, uma vez que teve uma lição aqui na escola bíblica da minha igreja, e aí a pessoa, né, o obreiro que estava dando a lição, tal, falou sobre a carta que Paulo vem escrever aos Coríntios, né, pedindo ordem aos Coríntios, tal. Aí o irmão disse que por isso que ele não concordava com os irmãos que falavam em Espírito Santo, né, falava essas coisas e falava em línguas e tal. E falou um monte de trem sobre o dom de línguas, né? Aí o pregador falou assim, não, irmão, mas aí ele falou assim, não, porque Paulo vem dizer que o crente não deve falar em línguas, não. Mas, irmão, onde é que está escrito isso? Está escrito na Bíblia, ele não soube falar referência. Aí o obreiro foi convidado do pastor, né? Então ele foi muito sábio. Ele falou, não, irmão, é o seguinte, quando o senhor quiser falar ou debater alguma coisa que o senhor está falando que está na Bíblia, primeiro o senhor traz o texto, que nós vamos analisar o texto. Aí ele falou assim, não, mas Paulo vem sim direcionar e dizer para os coríntios que eles não devem falar em línguas, porque tem que ter e manter a ordem do culto, e quando a pessoa começa a falar em línguas, ela extravia a ordem do culto, e falou muito para ele, ele falou assim, não, irmão, Paulo está se referindo ali, aí deu, né, todo que Paulo estava se referindo aos irmãos e tal. Aí depois eu fiquei prestando atenção, né, eu falei assim, nossa, tem gente que fala umas coisas assim que ou é a colocação que ele usa errado, ou não sei se ele não soube explicar o que ele queria dizer, mas usa totalmente errado o contexto, usa errado o contexto, usa errado o texto. É complicado isso aí, viu, mano? É complicado. A pessoa, se ela vai expor um texto, seja à noite, num culto de pregação ou num estudo, ela tem que dominar o assunto que ela vai aplicar, senão ela enrola, né? Principalmente na escola dominical, que é livre para pergunta, né? Exatamente. O irmão se desafiou por porque o cara que foi lá, ele era também formado em teologia, então ele deu uma explicação assim extraordinária pro cara. Aí depois o irmãozinho ficou tipo assim, nossa, é verdade e tal. Depois ele concordou, sabe? Ele entendeu que realmente
ele tinha feito uma leitura errada do que Paulo estava falando. Paulo estava falando na ordem do culto, no sentido de que todo mundo queria profetizar na mesma hora, todo mundo queria falar em línguas na mesma hora, e todo mundo queria usar e usufruir dos dons que eles tinham espontaneamente, todo mundo junto. Aí foi nessa hora aí que o irmão falou que Paulo era contra. A questão aí, Renan, é porque ele não soube entender a palavra dentro do contexto. Ele não conseguiu perceber a semântica do que Paulo estava tentando trabalhar, né? Aí ele generalizou tudo. Exato. Aí eles... Você sabe que usar textos bíblicos fora de contexto, o cara prega o que ele quiser, né? É verdade. Pode trazer a mensagem que ele quiser, né? Ele faz o que ele quer, ele fala o que ele quer, porque ele não vai respeitar a semântica do texto, não vai respeitar o contexto. Ele usa algo fora de contexto ali e muita gente, infelizmente, vai na onda dele, né? Então, porque pessoas que... Isso é que nem o senhor falou, né? Ele procura fazer uma pregação ali bonita, uma pregação emocionante, e aí muita gente se atém a isso, né? Gosta disso. E aí vai que dá tudo certo, cara. Muitas vezes tem emoção e não tem unção, né? Exato. Não tem autoridade, não tem nem lógica o sermão. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso e faz alguma coisa no culto, porque o culto é para Deus, não é para nós, né? Isso é importante. Deus é maravilhoso. Então, gente, costumem ter esse hábito de perceber as palavras dentro do texto que você vai pregar. Quem que está nessa disciplina que nunca nem abriu um livro de grego, nunca nem leu uma letra? Todos já estudaram grego? Sim, professor. Acredito que todos, né? Eu já. Todo? Eu também já. Gostei. Eu estudei, professor, mas foi muito curto. Eu peguei o CEAL, peguei um pessoal aí primeiro, e depois vocês estudaram comigo ano passado. Mas aquilo que eu disse para vocês, um período só de hebraico e um período só de grego é insuficiente para a gente aprender. Eu estudo essas duas disciplinas desde quando eu fiz o seminário, depois eu estudei na faculdade de teologia, fiz mestrado livre em teologia, estudei tudo de novo, estudo até hoje, tem coisa que ainda é muito complicado para mim. É aquilo que eu disse, não pode abandonar nunca. Se você quer realmente ser um exegeta da escritura, você não pode abandonar o estudo dos idiomas. Positivo operante? Na verdade, a gente vê algumas frases, né, professor, e a gente ainda pelo costume consegue compreender, mas não é todas, né? Mas eu percebo que quando você vai vendo esse texto traduzido, onde você vai vendo as duas frases, é rápido, você pega novamente. Realmente é o que o senhor está falando, é o exercício, né? Toda coisa que você aprende na vida, se você não praticar sempre, você acaba esquecendo, né? Então, é necessário permanecer no estudo, permanecer estudando. Então, eu pedi para vocês, na aula passada, destacarem o contexto histórico de uma passagem para mim. Poucas pessoas me enviaram. O Searley não estava nem sabendo que ele estava parado com Covid, graças a Deus, Deus abençoou ele, a casa dele, ele está aí de volta. Eu vou mandar para você depois separado, viu, Searley? Pode ficar tranquilo aí. Eu mando no seu privado. Então, quem não fez ainda, faça, por favor. Que eu quero é ajudar vocês. O Aels Vitorino é o que... A última aula eu não participei. O Aels Vitorino é o que mais me aciona aí. Esse menino vai virar pregador de verdade, ó. Já é, né? Pregador nas casas de recuperação aí. E ele levanta uns textos bons, viu? Receba em Ei, nome de Jesus. professor, Oi.
por exemplo, assim, que, né, a gente mandou o contexto ó, da... Primeiro o texto, a perícope que eu pedi, né? Certo. Aí E- agora, Depois aquele Pode. slide que eu te enviei separado, para você responder aquelas perguntas, você lembra? lembro. Então, aí a gente manda para o senhor vai corrigir e mandar de volta? Se for Para a gente fazer a necessário, correção? eu quero ver como que vocês já estão percebendo. Aí, tá. se porventura você não tiver captado o fio da meada, eu vou te procurar no privado aí para a gente resolver o problema, entendeu? Tá, entendi. Porque é isso que eu quero. Que você Tá bom, então. saiba fazer esse levantamento do contexto histórico, destacar a questão cultural, a questão religiosa da época, o autor, a intenção do autor, aonde ele estava quando escreveu, para quem ele escreveu, essas nuances do texto. Certo? Certinho, então. Ok. Aí eu ia te fazer a mesma pergunta, professor, porque eu fiz, mas também não sei se está certo. Mas já enviei para o e-mail. Não, pode ficar tranquilo, que eu vou ler direitinho. Se não tiver certo, eu vou te procurar no privado para te auxiliar. Tá bom. Positivo? Positivo. Então é isso. Meus queridos, na próxima aula a gente vai retomar nessa condição do estudo da sintaxe. Eu quero abordar algumas questões com vocês para a gente perceber essa questão etimológica e a questão semântica direitinho. Vou usar algumas frases em grego aí para vocês captarem isso e vamos fazer isso no português também, com base nas traduções. Vou pegar algumas traduções, por exemplo, que não são traduções que estão tão fiéis ao texto, algumas traduções que enfraqueceram o texto, para a gente abordar essas coisas, para a gente perceber o que eu estou falando aqui. Eu sempre cito Lucas 10, 2. Eu sempre cito. Se você quiser pegar a sua Bíblia para ver aí,